favorito ou não tem? É assim que eu dou boa noite para os meus comentaristas. E aí, Oswaldo Pascoal? É assim que é bom, já logo decide logo o que tá acontecendo. Alô, Fã Esporte, boa noite. Eu vou falar pra você, pra mim tem favorito. Pra mim o favorito é o Flamengo, né? Claro que o favorito é o Flamengo. O favorito é o Flamengo. Ué, o Flamengo pode ficar sem o Wesley e sem o Gabigol. Sim. Eles são titulares? Não. Os caras, os bambambam da parada, eles vão jogar? Vai jogar todo mundo? O Gerson já tá fora. Então, gente, eu só vou citar um desfalque do Fluminense. André. Perfeito. Eu só vou citar um, que é pra não me alongar muito, porque senão a gente vai ficar falando de todos os desfalques. E aí você vai dizer, poxa, vou citar um. Desequilibra esse não jogar? Claro que desequilibra. O Flamengo tudo bonitão, anunciando. O Flamengo tem 0 derrota. 1 gol sofrido com um time que era do Sub-20, que estava jogando até São Paulo. Tomou gol do Nova Iguaçu, se não me engano. Gol do Carlinhos, inclusive. Um gol. Tomou esse gol. 0 derrota. E fez esse jogo aí que a gente tá vendo contra o Fluminense. Inclusive, essa pintura de gol que foi o último, toques de calcanhar, né? Pra chegar... Letras. É o das letras, né? É o gol dos calcanhares, né? Tum, e saiu o gol. O goleiro achou tão bonito que até falhou. Ele falou, pode deixar passar. Posso fazer uma pergunta pra eles? Pode, claro que Você pode. acha justo Já divide a tela cobrar aí, o diretor. mesmo nível de trabalho coletivo do Flamengo e do Fluminense? Era a com o mesma Diniz pergunta. há tanto tempo Era a mesma na pergunta. frente do Fluminense, com trabalho consolidado, e o Tite ainda construindo a sua equipe? Obrigado. Eu acho justo. Era por aí. Não, mas eu acho justo. Muito bom. Vamos supor, a gente teve Por quê? vários embates. Alex Ferguson contra Arsene Wenger. Ufa, achei que ele ia O falar Alex do Ferguson Rinus Michel. assumiu em 86 o Manchester Achei United. Tá. O Arsene Wenger assumiu em 96, 10 anos depois. Sim. Aí eles se enfrentam em 2004, que foi o ano do... Não, mas tem muito tempo diferente. Entendeu? Eu trabalho Então ela fala consolidado. assim, o Arsene 8 Wenger anos. pode ser cobrado porque ele está à frente do Arsenal há 9 anos, ele pode ser cobrado igualmente como o Ferguson, que está desde 86? Pode. Então, assim... Não, mas o Tite tem 3 meses e meio de trabalho. 8 4 anos meses. é muita coisa. As pessoas Uma interrupção de férias. As pessoas tratam o Tite como se o Tite tivesse chegado o fim de semana passado. Não, Não, tudo bem, tudo bem. Todo mundo se dá pra cobrar Só o que aí máximo nível. 8 A anos. desculpa que eu não engoli muito, e muita gente não engoliu, de que ele tinha que assumir no ano passado para conhecer o elenco, para conhecer o clube, para se adaptar ao Rio, ao futebol carioca, ao elenco, a fazer a janela, a dispensar jogador, a contratar jogador, tal. A gente hoje é dia das mulheres, dia 8 de março. Já passou janeiro, já passou fevereiro, estamos quase no meio de março. 25 jogos. Não, mas É o total do e Tite eu no não Flamengo? posso, e eu não posso cobrar do técnico que foi apontado mais uma vez aqui nessa mesa como o maior técnico desse país nos últimos tempos. Brasileiro. Você pode o que você quiser. Então, assim, eu não acho justo criticar o Tite agora. Então, a coisa mais politicamente correta de eu dizer, eu falo assim, olha, é muito cedo, estamos dia 8 de março, Não, para mas eu ninguém poder falou que não é justo criticar o Tite. Vamos esperar a temporada acabar e aí eu faço um julgamento. Eu acho isso é muito fácil. Mas ninguém falou que não pode criticar. Tem gente que fala de muleta, isso é uma muleta para muito mais... vamos esperar. Aí depois, de acordo com os resultados, aí você vai lá e forma a tua opinião. Então, assim, eu acho que... Mas eu achei que era assim. Você espera às vezes o fato eu acontecer e exagero, eu opina. brinco no personagem, mas Não. isso tem... Não, às Isso vezes não. eu exagero bem, Mas vocês você sabem pode disso. criticar o Tite, Mas você assim... não pode esperar o mesmo Há uma... sabe assim... nível de E isso coletivo são dois pesos e duas medidas. Porque com algumas pessoas é um julgamento muito rápido. Não, peraí, tá errado aqui, não sei o quê, pode melhorar, tá ali e tal. O Tite tem... disparado, o melhor elenco da América do Sul. Concordo. Ele tem a fama de ser o melhor técnico. Ele tem que ser cobrado pra mim, já desde cara. Mas ele tem que ser cobrado. E Ninguém falou que não pode cobrar. Tanto que eu falei que já no Brasileiro, pra mim, já foi uma decepção. Porque o Flamengo tinha... Decepção? Decepção. Porque se o Palmeiras conseguiu ser campeão melhorou brasileiro, o Flamengo tava numa situação muito parecida com a do Palmeiras. Tava não. Tava. Uma situação parecida com a do Palmeiras. Não. Tanto Não, que assim, não tava. o Flamengo... Palmeiras tinha o Hendrick voando, tava tinha o implodindo. Abel com o trabalho de O Flamengo anos. tinha condições matemáticas bem possíveis. Vê a pontuação que ficou. O Palmeiras campeão do Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido, eu tô sendo repetitivo aqui, mas preciso falar. Claro. Se o Flamengo tivesse vencido o Santos, que foi rebaixado, se tivesse vencido esse Fluminense pós-Libertadores, e quase perdeu aquele jogo, se tivesse vencido o Grêmio desfalcado do Suárez, entendeu? Vários jogos, tivesse vencido o São Paulo na última rodada, São Paulo desinteressado, perdeu de todo mundo, tivesse perdido no Morumbi. Então, assim, vários pontos que se o Tite tivesse ali, ele poderia ter sido campeão brasileiro.
Então, assim, pra mim, eu já cobro o Tite no Flamengo desde o ano passado. Então não é agora. Ele teve a janela de transferências, teve férias, ele recebeu De La Cruz, recebeu Vinha, pega agora Léo Ortiz, sabe? Quase tudo que ele... O Léo Ortiz nem estreou ainda. Tá bom, não vou cobrar porque o Léo Ortiz não tá, mas assim, ele tem sido atendido em praticamente tudo. Então o cara tem, em tese, o melhor cargo por um treinador na América do Sul hoje, o time que oferece mais condições. A situação dele é extremamente confortável. Tem a comissão técnica que ele quer, com o filho dele ali, beleza, sabe? A galera dele ali. Só uma coisa, eu concordo com tudo que você está dizendo até agora. E eu acho que quando a gente for olhar o resultado e o futebol jogado ao longo do ano, sem dúvida nenhuma, ninguém tem mais obrigação que o Tite de produzir um jogo capaz de gerar bons resultados. Ninguém tem mais obrigação. Então, por exemplo, eu não estou desmerecendo o trabalho do Tite, mas porque eu falei aqui, agora, a campanha no Carioca, pra mim, é excepcional. Tomou um gol só. O que você acha? Não, em 11 jogos. Vocês aí, ó. Quero matar. 11? Tá fudido da dividida? 11 jogos, o Flamengo tomou apenas um gol. Eu não fui pesquisar, eu adoro estatísticas. Peraí, deixa o Bobo falar, fala. O Flamengo possivelmente vai ser campeão carioca invicto, com a melhor defesa da história do futebol do Rio. Calma aí, acabou o Carioca já? Não, mas ele tem duas vantagens no empate. Se ele empata 0x0, 0x0, chega na final, ganha de 1x0 e 0x0, ele é campeão. Então, o Tite não precisa ser brilhante, como eu falei. Um cara que assume o Flamengo hoje é mais ou menos como ser técnico da seleção brasileira. Ele tem uma cobrança para ganhar e para apresentar desempenho. Então, eu acho que a cobrança é necessária. A gente tá aqui num programa, numa televisão que cobra audiência. Se não tiver audiência, se não tiver sucesso, não vamos esperar. Vamos esperar acabar o ano para ver se o F90 deu audiência, se o William é um bom apresentador, vamos ver se o Pedro tem nível para ir no linha de passe, entendeu? Sabe o que eu acho contraditório do senhor? O quê? É que quando eu concordo que a gente tem que criticar o trabalho do time. Ele tem um tempo pro time melhorar e o time, pra mim, tem melhorado. E eu falei, acho que de agora em diante ele vai ser mais testado. É muito aleatório, cara. E eu acho que o trabalho é um trabalho Muito ainda aleatório. em construção. Um trabalho que tem muito para evoluir. Eu espero um nível de futebol muito melhor do que o Flamengo tem apresentado, apesar de eu achar que já apresenta um bom futebol. E eu estou esperando jogos grandes, quando o sarrafo sobe, e esse é um deles, para entender se isso realmente funciona na prática. Eu acho que sim, mas eu preciso ver o jogo para saber se sim ou se não é só um palpite. A minha impressão é que sim, tá? Para não ter muro. Mas quando eu digo que o Ramon Dias, que o Vasco está fazendo um trabalho que ainda está em construção, etc., e o Ramon Dias muito antes do Tite, o senhor não me contradisse. Mas quando é o Tite, o senhor pega no pé. Não é nada pessoal, não. Agora, por exemplo, já foi bom você levantar essa bola. Ontem eu coloquei. Divide aí, o Campeonato Brasileiro, no ano passado, o Ramon Dias foi muito melhor que o Tite. O Campeonato Brasileiro, eles jogaram o mesmo Campeonato Brasileiro. Gênio. Os dois não começaram a competição, mas pra mim, se você faz a escala, os melhores técnicos do Campeonato Brasileiro passado, o Ramon Dias tá muito na frente do Tite. O trabalho do Ramon Dias foi elogiável. O cara salvou um time que tava desenganado depois do primeiro turno com 9 pontos. Eu também acho que se eu tivesse que fazer o trabalho, eu também colocaria o Ramon na frente do Tite. Nossa, mas o Tite arrumou o Flamengo porque é um grande gestor e tal. Cara, não, muita gente avaliando. Não, já deu pra ver um Flamengo diferente. O Flamengo teve 4 vitórias em 10 jogos. O time do Flamengo ganha 4 jogos. Foi mais, Bubu. Não, Bubu. Não, pega em 12 jogos. Vamos pegar. Em 12 jogos, os números, por favor. Ele teve derrotas pro Santos, pro Grêmio, pro São Paulo. Teve mais uma. Pro Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, 3x0. Tomou 3x0 do Filipão no Maracanã. Mas meteu 3 no Palmeiras, né? Então, com o Gustavo Gomes expulso, Mas né? aí tu fala baixo, aí tu fala baixo. Mas ele ganha de 3x0. Nossa, o trabalho... O Palmeiras foi o campeão, hein? Ganhou de 1x0 do Bragantino, não se sabe como. Era um jogo pra empate e tal. Mas ganhou! Tá bom, ganhou. Resultado. Tá bom. Mas por que a vitória tem porém e a derrota não tem? Mas assim, parece que as pessoas ignoram as derrotas. Não, tudo Entendeu? bem. Mas Você tá ignorando as vitórias. Talvez eu seja o único nesse país a falar isso. Mas assim, eu cobro o Tite por não ter sido campeão brasileiro com o Flamengo ano passado. Porque ele tinha condição pra isso. E o campeonato mostrou, ao final do campeonato, a pontuação, a trajetória dos 6 primeiros times. Se o Bragantino foi o 6º, a gente tava falando aqui que poderia Você acha ser que ele tem campeão mais brasileiro. condição que o Abel Ferreira, por exemplo? Quando ele assumiu? Eu acho que sim, porque ele tinha mais time, ele tem mais elenco. Não, isso eu concordo. Então, Entendeu? Mas o estágio... Mas a dúvida e toda essa questão foi muito porque o Birner falou sobre a questão de tempo de trabalho. Se você fala agora que o Tite tinha mais condição que o Abel, então Não, assim, a pergunta inicial do Birner sobre a questão de tempo, se você pode cobrar o tempo ou não, e você está dizendo que não, é um pouco Então, controverso. vocês citaram, o Flamengo Porque do Tite assim, ganhou de 3x0 do Palmeiras não, do Abel. eu sei, Bubu. Não importa que o Abel estava há muito mais Como tempo na não frente do importa, Palmeiras. Bubu? Não.
O Flamengo se impôs sobre o Palmeiras. Sim, o Tite tinha pouco tempo relativamente no caso. O futebol não é tão simples. Vamos fazer assim, Bubu. Realmente, o futebol não é tão simples assim. Entra em campo domingo, não interessa se um cara chegou sexta, se o outro a pergunta começou com essa daí. O Flamengo do Tite pode ser mais cobrado agora, que vai enfrentar o Fluminense, que o Diniz está mais tempo? Pode. Não é porque o Diniz está mais tempo no Fluminense agora, não, pode perder porque inclusive, o técnico adversário, o Diniz, está mais tempo. Já que você não quer se apegar tanto à questão não tem favorito no temporal, clássico. a questão temporal, o trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz? O trabalho do Tite... Esse ano é melhor que o do Diniz? Esse ano, esquece ano passado. Você não quer se apegar a tempo, esse ano. O que tinha que ser feito, o que foi feito, o que tinha que apresentar de evolução, o que apresentou. O trabalho do Tite, para variar, é mais regular. Eu vou repetir a pergunta. O trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz? Por causa da Recopa, eu digo que não. Eu diria que ele é mais regular. Então a questão é com o Tite, não é com o tempo de trabalho. Não tem nada. O trabalho do Tite esse ano é melhor que o do Diniz. Então, o Diniz, mas até o segundo jogo da Recopa, a gente estava aqui falando que o Fluminense não entregava coletivamente. Então, mas ele teve um jogo de mobilização. Então, a gente vai ter um tirateima agora por ele matou o time. Então, assim, ele conseguiu um título. Até agora, não. O Tite ganhou um título que para algumas pessoas tem um valor, que é a Taça Guanabara. Não pode ser diferente. Pode sim. Você ganhar uma Recopa, pra mim, dá um peso. Comparação, a regra tem que ser a mesma. Então, por exemplo, quem teve um ano melhor até agora? O São Paulo ou o Palmeiras? O Palmeiras tem a melhor campanha, vai fazer na fase de classificação, não perdeu do São Paulo no Morumbi. Mas ele... Qual trabalho é melhor esse ano? Tá do Carpini ou do Abel? Desse ano? O do Carpini foi campeão, na sua régua então, sim. Não é. O trabalho do Abel pra mim é melhor que o do Carpini. O trabalho do Abel é maior. Você tá vendo como o seu trabalho quando dá o Tite? Não. A sua régua muda quando tem outros personagens. Você ganhou uma taça. O jogo do Carpini contra o Palmeiras foi dia 2 de fevereiro. Ele tinha feito 2 jogos, Portuguesa e Corinthians. Depois foi o jogo contra o Palmeiras. Aí depois foi vitória contra o Água Santa, derrota Ponte, empate Red Bull, empate Guarani. Um técnico que tinha uma semana no cargo conseguiu superar um técnico que está quase há 4 anos no poder. Mas eu não posso... Então é mais um mérito para ele. E a gente elogia o trabalho do Abel. Como foi o jogo, Bubu? Quanto foi o resultado? São Paulo ganhou os pênaltis. Sim, pênaltis. O jogo, 90 minutos. A gente tem que analisar o trabalho em 90 minutos. Não, tem que olhar o trabalho no todo. É uma taça que a Copa do Mundo, o Brasil ganhou nos pênaltis da Itália. Então, vamos analisar só 90 minutos, só 120 minutos? Não, a gente faz parte. Pênaltis fazem parte de uma decisão de uma Copa. Mas não é o treinador que chuta. Então, mas ele escala, ele escolhe, ele termina o jogo. Não, ele botou o Galopo no fim, porque o Galopo bate bem pênalti. Não é. É estratégia, é treinamento. Porque o treinador chega no jogador, 1 por 1. Você tá pronto pra jogar? Você pode bater? Você pode bater? Você pode bater? Os caras já falam que aí os caras, não posso bater, eu posso bater. Quem bate pênalti é o treinador, é o jogador. Eu tô só tentando analisar. Tem histórico ruim com pênalti. Sim, eu tô só tentando analisar. Não é coincidência. Eu tô só tentando analisar o seu critério, por exemplo, por Carpini e Abel. Porque assim, até o jogo do Corinthians, que foi o terceiro jogo, e aí é brincadeira ou não, mas a gente sabe. Você chamou o Carpini de mestre Carpini. De brincadeira, né, Zé? De brincadeira, tudo bem. Só que de brincadeira. Só que aqui, aí você tá chegando agora num ponto, você fala assim, não, o Carpini tem o melhor trabalho porque ganhou o jogo contra o Palmeiras. Mas ganhou nos pênaltis. Durante o jogo, 90 minutos, que eu tenho que avaliar o trabalho durante o Abel não era favorito? Não tinha o melhor time? Por que ele não ganhou o jogo? Não. Quanto foi o jogo? 0-0. Por que o Abel não ganhou o jogo? Ele estava há 4 anos, é o melhor, tem mais time, por que não ganhou? Não ganhou. Teoricamente, se não ganhou, quer dizer então que o que empatou é melhor. Não, pra mim não. Se tem um time pior, você tem 90... Fecha aí que eu tenho que... Você tem uma semana no... Você tem uma semana no cargo do time pior. Bubu, é a sua opinião, a minha opinião. O Carpini foi melhor. Não, tudo bem, é sua opinião, beleza. Eu respeito a sua e como você tem que respeitar a nossa. Então é o seguinte, a única coisa que eu falo é o seguinte, se o Carpini, no jogo contra o Palmeiras... Português e Palmeiras, ele não fez muita coisa. Vamos falar sério. O que ele conseguiu é motivar os jogadores em termos de comportamento, 90 minutos, e uma mudança ou outra que ele explicou depois num programa de televisão, que foi, vou explorar aqui em cima do Marcos Rocha, 2 jogadores. Ponto, beleza, fez esse trabalho. Mas num todo ele não fez nada. Quando o Carpini começou a mudar e colocar a cara dele, o que está acontecendo com o São Paulo? Os últimos jogos do São Paulo, como foram? Ele começou a mexer no time, ele começou a fazer as escalações, ele começou a mexer e mudar as atuações, as substituições. Quando a gente o que aconteceu? Que ver o dedo dele... Aí você pega o trabalho do Abel, que o Abel, se você prestar atenção no Abel, o Abel acho que só repetiu o jogo, só fez uma equipe contra o Palmeiras. O resto, todos os outros jogos, foram equipes diferentes.
Equipes diferentes. Por quê? Porque ele precisa dar sequência para todos e ele precisa dar um equilíbrio para todos. Testar alguns jogadores. E testar alguns jogadores que estão chegando. Como eu falei, eu respeito a sua opinião, não tô aqui. O que eu tô só tentando entender é a régua da qual você faz a medição